Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema relacionado diretamente à Cabala, que é sobre permutação de letras, né? Permutação de letras. Muito obrigado aí quem se inscreveu recentemente no canal, quem chegou nesse canal. Valeu pelo apoio. Quem não é inscrito ainda, apenas assiste, se inscreva no canal. E vamos ao vídeo de hoje. Permutação, né? Quem já estuda Cabala há mais tempo, eu já preparei o curso, já tenho um curso de Cabala. Quem tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo, no vídeo que eu divulgo o curso, né? Quem já pratica há algum tempo, especialmente exercícios relacionados a esse livro aqui, o Sefer Yetzirah, já deve estar familiarizado com esse conceito, né? Permutação de letras. O que é permutação? Em português, permutação significa troca, né? Permutação vem de permuta, que significa troca. Porém, dentro do contexto da Cabala, permutação de letras não significa troca, significa combinação, né? Quando se fala permutação de letras no contexto da Cabala, está se referindo a combinação de letras, né? As 22 letras hebraicas, elas são combinadas de diversas formas, especialmente duas a duas, né? Nos exercícios do Sefer Yetzirah mais avançados, orienta-se que o praticante ele deve formar as letras, né? Deve criar as letras. Não se trata apenas de escrever elas no papel, nem de visualizar elas no chão, por exemplo, na superfície 2D ou na parede. Não é simplesmente um exercício de visualização, é um exercício de formação das letras, né? O praticante ele deve focar em formar as letras, formar de verdade, né? Em 3D. Ele vai criar, ele vai dar forma e ele vai dar energia para aquelas 22 letras e vai trabalhar com elas, né? Uma das maneiras de trabalhar com elas é permutação, ou seja, combinando elas. E cada combinação gera um tipo de energia. Eu já falei em alguns outros vídeos aí, um paralelo que existe entre as 22 letras hebraicas e os elementos da tabela periódica, né? Por que esse exercício é um exercício tão elevado, é considerado uma obra divina dentro do contexto da Cabala? Porque você está manipulando as letras, é como se você estivesse fazendo uma obra divina, né? Você está manipulando os elementos através dos quais foi formado o plano físico, né? Não por acaso aí, fazendo uma analogia, ali no sistema de magia enoquiana, é muito comum ver alguns selos de espíritos da magia enoquiana com uma letra e um númerozinho em cima. A incrível semelhança que tem com os elementos da tabela periódica, né? Tem as letras do elemento e tem um númerozinho, né? O número atômico. Então é um paralelo que é feito aqui, né? Para simplificar o exercício de permutação das letras, de trabalhar com as letras no contexto do Sefer Yetzirah, é uma espécie de obra divina, porque cada letra está relacionada, não apenas é um símbolo, né, para escrever, que representa um som. Ela está relacionada a um astro, um dos 7 principais astros da tradição, os 12 signos do zodíaco, tem um elemento, né, e um significado especial, cada uma das 22 letras. Eu vou mostrar aqui bem simplificado mesmo, alguns exemplos de permutação de letras.
Aqui um exemplo, né? Abraão, em hebraico. Um exemplo aqui de permutação do nome Abraão. Abraão, escrito aqui, com todas as letras. Você vai fazer aqui, por exemplo, Aleph, Beit, é uma permutação. Aqui uma permutação, uma combinação totalmente diferente, né? Mem, Re, Resh, Beit, Aleph, que são as letras também usadas, né? Do nome Abraão. Aleph, Re, Resh, mais uma permutação, uma combinação do nome, das letras do nome Abraão, pontinho, 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 ou seja, etc, né? São várias combinações diferentes com as letras do nome Abraão, apenas de maneira gráfica, né? Para mostrar aqui esse exercício bem simples, né? É uma permutação com as letras do nome Abraão. Outro exercício aqui, quem já deve ter visto aí no meu perfil do Twitter, né, que caiu, eu usava essa imagem aqui de capa, né? Eu que criei essa imagem aqui, as 22 letras dispostas aqui em forma de arco e uma linha seguindo cada uma delas. Cada linha dessa daqui é uma permutação, né? Aleph com Beit, Aleph com Gimel, Aleph com Dalé e assim etc. Cada linha aqui é uma permutação. E cada linha gera um tipo de energia, porque é uma permutação. Essa ilustração aqui, na verdade, é um guia de exercício prático do Sefer Yetzirah. Não é para ser desenhado no papel, em 2D, é para ser formado em 3D, né? O praticante ele deve formar as 22 letras tridimensionais com a mente, né, na frente delas e ir combinando elas, né? Cada linha é uma combinação, uma permutação, né? E aqui um exemplo do Sefer Yetzirah, obra clássica da Cabala, né? Alguns cabalistas recomendam tabelas, né? Tabelas pré-formadas, né? Essa daqui é do Abulafia, por exemplo, né? O grande cabalista Abraham Abulafia. Ele já deu uma tabela própria de combinações, né? Aqui está um pouco desfocado, mas ele já deu uma tabela com as combinações. Aqui está Aleph com Beit, Aleph com Gimel, Aleph com Dalé. Nessa coluna aqui, o Aleph com as demais. Nessa coluna aqui, ele põe o Kaf com o Tet, Kaf com Tal, Gimel com Tal, Beit com Gimel, outras combinações, né? Cada cabalista recomenda uma maneira de seguir, né? Essa é a maneira dele. A tabela que ele recomenda das permutações. E, para terminar, essa daqui famosa, né? Tem até aqui no PC, que são os 231 portões, né? O que são os 231 portões? As 22 letras combinadas, né? Partindo aqui de cada uma das 22 letras, cada linha é uma permutação, né? Todas as letras são combinadas, ela sai uma linha aqui e ela vai se ligar às demais letras. Cada linha é uma combinação, é uma permutação, né? O total, 231 portões, ou 231 combinações, né? Isso também não é para ser formado bidimensional, né? No papel assim, recomenda-se
que o praticante ele forme 3D, não é? O versículo aí do Sefer Yetzirah, capítulo 2, parte 4. 22 letras fundação, ele as colocou em um círculo, como um muro com 231 portões. O círculo oscila para frente e para trás. Um signo para isso é: não há nada superior ao deleite, não há nada mais baixo que a praga. O versículo aí do Sefer Yetzirah que recomenda a prática dos 231 portões, né? É para ser formado em 3D. Para encerrar aqui esse tema das permutações, né? Para encerrar esse tema aqui das permutações, são técnicas de alto nível. Como eu disse, não é para ser desenhado. Quando se refere a técnicas de prática com as letras hebraicas, que são insinuadas pelo Sefer Yetzirah, elas não são para serem desenhadas no papel, nem visualizadas no chão ou na parede. Pode-se visualizar também, mas a intenção é formar as letras. O que acontece? Como são técnicas de alto nível, existe uma tendência do praticante formar as letras com a mente dele, com o foco dele. Ele vai criar, ele vai dar uma forma para as letras, ele vai insuflar as letras com um tipo de energia. Existe uma tendência delas ganharem vida mesmo. Elas ficam fazendo uma analogia assim, parecendo com aqueles desenhos animados antigos, né? Os cartoons antigos. As letras elas ficam muito vivas, né? Elas têm cor, elas têm forma, elas têm preenchimento, né? Elas ficam parecendo aqueles cartoons antigos que os personagens esticavam, explodiam. Então, por isso que é uma técnica de alto nível e que se recomenda o praticante tenha a mente em ordem, né? Algumas pessoas podem ficar perturbadas com esse tipo de visão das letras insufladas assim de vida, né? De energia. Então, por isso é uma técnica de alto nível e o praticante ele deve ter, né, a mente em ordem, deve ter bom senso, né? Deve ter maturidade para lidar com esse tipo de exercício. Porque as letras elas têm uma tendência, se for praticado esse exercício, de ficarem muito vivas, né? E aí você tem que, de certo modo, banir elas, né? Para voltar para o seu estado mental normal e prosseguir suas atividades diárias, né? Então, esse foi o vídeo de hoje que eu queria falar, né? Sobre permutação de letras. Na Cabala, como eu disse, especificamente no Sefer Yetzirah, permutação é combinação. As letras elas devem ser combinadas para se atingir um determinado propósito, né? Especialmente de duas a duas, não é? Esse é o conceito de permutação de letras na Cabala, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? O curso já está pronto. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Espero que vocês tenham gostado sobre esse tema, né? Quem tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo aqui nos comentários. Se inscreva no canal quem não é inscrito e valeu!